pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, o nosso Congresso Nacional está uma vergonha. Agora, o pessoal que está lá foi eleito pela população. Será que a nossa população também é uma vergonha? Porque o que eles elegeram, esse bolsonarista de extrema direita que estão no Congresso Nacional, inclusive em conluio para sacanear o Supremo Tribunal Federal. Porque essa Comissão de Constituição e Justiça da Câmara é uma vergonha. Olha bem, ontem eles aprovaram, quer dizer, ainda vai ser votado e parece, inclusive, que o Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados, ele diz que não vai arriscar, porque ele diz que não pretende mesmo arriscar uma escalada de tensão contra o Supremo Tribunal Federal. Isso próximo do seu mandato, próximo do fim do seu mandato, que o mandato dele termina em fevereiro e já está próximo, porque nós estamos já em outubro, novembro, dezembro, janeiro, mais 4 meses ele cai fora de lá. Agora, a CCJ, eles aprovaram 2 propostas de emenda constitucional, a PECs, é um projeto de lei, uma PL que busca o que eles querem restringir o Supremo Tribunal Federal. Eles querem limitar as decisões monocráticas dos ministros. Inclusive, eles querem que aquelas medidas cautelares sejam analisadas pelo colegiado do tribunal. E outras que permitem, inclusive, que o Congresso... Olha o absurdo que esse pessoal... Eu acho que esses deputados que estão lá, eu acho que eles não lêem a Constituição do Brasil. Que, inclusive, eles querem que o Congresso suspenda as decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora, vamos, inclusive, ver os próximos passos, o avanço dessas propostas, que seriam instalada de uma comissão especial para debates e o mérito dos textos que depende de uma decisão, inclusive, porque a decisão maior é do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Agora, alguns dos deputados entendem que o Arthur Lira deve evitar, inclusive, o embate
embate com o Supremo Tribunal Federal. Agora, os ministros do Supremo Tribunal Federal já se manifestaram com a aprovação dessa PL e dessa PEC lá na Câmara dos Deputados. E a preocupação com essas PEC que eles estão argumentando é que elas apresentam um risco, inclusive por ter esse tipo de coisa, tinha que ser feito no Supremo Tribunal Federal, no Judiciário, como exige a Constituição. Agora, estabelece que, inclusive, as mudanças, qualquer mudança no Supremo Tribunal Federal, as regras devem ter sair, inclusive, do Judiciário, essas propostas de mudanças, e não ao Congresso. Agora, a vergonha da Câmara lá dos Deputados é enorme, porque tem um grupo de parlamentares de extrema-direita, inclusive a presidente da CCJ, que é uma bolsonarista de carteirinha. Agora, diante desse cenário, integrantes do Supremo Tribunal Federal admitem que, caso essas PECs sejam levadas adiante, a Corte deve declarar inconstitucionalidade dessas propostas. E tem outra. E é possível um movimento pode abrir, inclusive, caminho para uma nova crise do poder legislativo com o judiciário. Agora, além dessa PEC e dessa que foram votadas ontem na CCJ, também aprovou esse projeto de lei que amplia os crimes de responsabilidade atribuída aos ministros do Supremo Tribunal Federal e possibilitando que os magistrados sejam julgados por atos considerados como de usurpação de competência do Legislativo. Agora, essa PL ainda prevê punição para os ministros que se manifestarem publicamente sobre o processo pendente de julgamento. Agora, o contexto político disso tudo, os desdobramentos, a movimentação da CCJ ocorre em um momento delicado em que o Supremo Tribunal Federal e principalmente os ministros Flávio Dino buscam aumentar a transparência de rastreabilidade das emendas parlamentares. Aquelas emendas que eles meteram a mão na grana e distribuíram para o prefeito de várias cidades para comprar voto, porque foi isso que eles fizeram. Por isso que uma boa parte dos prefeitos foram reeleitos. É só ver no Supremo Tribunal Eleitoral que você vai perceber que 80% dos prefeitos foram reeleitos. Por quê?
porque eles receberam essa grana e já viu o que eles fizeram no município, inclusive com obras públicas. Teve até deputado que estava comprando voto e gravou isso. Depois, inclusive, eu vou falar a respeito disso e desse deputado. Agora, essas emendas, inclusive, especialmente a suspensão das emendas RP8 e RP9, o ministro Flávio Dino convocou reunião com representantes do Senado, da Câmara, da Advocacia-Geral da União e Procuradoria-Geral da República para discutir, inclusive, a aplicação desses recursos públicos que ninguém sabe para onde foi e como foi gastos. Ninguém sabe. Ninguém sabe para onde foi. Agora, essa Comissão de Constituição e de Justiça, a CCJ da Câmara, que ela aprovou essas propostas formuladas para avançar contra o Supremo Tribunal Federal, inclusive, no fim da tarde de ontem, os deputados avaliaram por 36 votos a 14 o projeto de lei para ampliar o rol de crimes de responsabilidade que pode motivar o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. E tem outra. O colegiado avaliou duas propostas de emenda, essas duas que eu falei, uma para limitar as decisões individuais do ministro do Supremo Tribunal Federal e outra para permitir que para permitir que os parlamentares suspendam ordem do Supremo Tribunal Federal. Então, para que precisa o Supremo Tribunal Federal? E tem outra. A PL 4.754 do deputado Sótenes Cavalcante do PL, ela inclui como crime a responsabilidade dos ministros. E olha bem o que eles falam. Abre aspas. Manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento ou juízo depreciativo sobre despacho, voto ou sentença de órgãos judiciais ou sobre as atividades dos outros poderes da República. Olha bem, e sabe quem é esse Sótenes Cavalcante? Esse deputado, que é um comprador de voto, tem uma gravação dele, gravou ele comprando voto e fazendo chantagem com o eleitorado, dizendo, olha, nós vamos construir uma determinada obra, mas só se vocês votarem nesse vereador. Olha, se isso não for compra de voto, inclusive era uma escolinha de criança. E ele gravou isso. Agora,
O Superior Tribunal Eleitoral faz o que nisso? Para que serve o Superior Tribunal Eleitoral? Que não tomou nenhuma providência. Depois que saiu o ministro Alexandre de Moraes e entrou a Carmen Lúcia, não está funcionando. O Superior Tribunal Federal Eleitoral não está funcionando. E também os tribunais regionais não estão funcionando. Não fizeram absolutamente nadinha de nada contra, inclusive, os prefeitos, os vereadores, inclusive a esse deputado Sótenes Cavalcante, que se apresentou, inclusive, nas redes sociais, comprando o voto de uma certa comunidade. Esse deputado Sótenes Cavalcante, que inclusive está querendo penalizar os ministros por se manifestar por qualquer meio de comunicação. Agora, ele pode comprar voto pelas redes sociais e os ministros não podem gravar absolutamente nada. Quer dizer, tem 2 pesos e 2 medidas. Quer dizer que a extrema-direita, como esse Sótenes Cavalcante, que ele já provou que é um de extrema-direita, bolsonarista, que compra voto. Agora, eu nem sei se o candidato que ele estava comprando voto foi eleito, porque, inclusive, ele falou isso, eu acho que foi até dentro de uma igreja, porque ele é pastor de igreja. E esses pastores mau caráter, igual esse Sótenes Cavalcante, porque ele é um mau caráter. O cara que grava o que ele gravou é mau caráter. Está comprando voto. Agora, o Supremo Tribunal Eleitoral deveria tomar providência, inclusive o Tribunal Regional do Rio de Janeiro, porque ele é do Rio de Janeiro, e não tomaram nenhuma providência. Agora, a CCJ aprovou, inclusive, por 38 votos a 12, a PEC para que o Senado e a Câmara possam sustar decisões do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, eles querem interferir na justiça. Agora, eles não sabem que existem 3 poderes: o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Eu acho que eles não entendem isso. O cara foi eleito deputado federal e não entende a Constituição. Ele não sabe nem o porquê da chama Praça dos 3 Poderes. Eles não entendem isso, porque são umas topeiras de primeira. Essa maior parte, inclusive esses 38 votos que a Comissão de Justiça da Câmara aprovou ontem. Porque, conforme o texto, os parlamentares
eles querem ter autonomia para tomar atitudes que se consideram que a ordem em questão é exorbitante, inclusive, e não é nem adequada no exercício da função jurisdicional. Eles querem inovar e o ordenamento jurídico, inclusive com essas normas geral abstrata. Eles não sabem que isso aí tudo, inclusive se pelo menos 2/3 do integrante de cada casa legislativa, tanto da Câmara como do Senado, aprovarem isso, o Supremo Tribunal Federal pode decidir que isso é inconstitucional. Agora, porque quem tem a última palavra é o Poder Judiciário. E tem outra, eles estão agindo de uma forma para coagir o Supremo Tribunal Federal. E tem outra, isso não existe em nenhum país do mundo. Agora, quem quis fazer isso também foi o tal de Netanyahu. O Netanyahu também quis fazer isso, tirar os poderes do Supremo Tribunal Federal. Ele quis fazer isso, mas lá todo mundo se revoltou, inclusive a população foi para a rua. A população foi para a rua e não deixou acontecer isso. Agora, aqui no Brasil é diferente, sabe como é que é? Agora, eu não sei, inclusive, quer dizer, o Arthur Lira vai ter que tomar uma providência nisso tudo. Porque essa proposta sobre essa decisão, inclusive, desse grupo de parlamentares bolsonaristas, bando de fascista, o objetivo deles com tudo isso aí que eles estão fazendo, sabe qual é? É evitar que o Bolsonaro seja condenado. Isso aí é a pura chantagem que eles estão fazendo. Eles estão chantageando o Supremo Tribunal Federal. Ou eles pensam que lá no Supremo Tribunal Federal todos os juízes são igual ao Gilmar Mendes ou a Carmen Lúcia. Não, lá tem gente decente. Lá tem gente, tem o Flávio Dino, que inclusive está querendo explicações aonde foi parar o dinheiro que saiu dos cofres públicos, que foi dividido com os deputados e prefeitos de várias cidades, com a desculpa de fazer obras. Inclusive tem cidade que não teve nem começo de obra nem nada. Agora,
Diz que teve, inclusive, alguns senadores que, inclusive, ficaram meio irritados com esse julgamento sobre essa discriminação. Porque é o fim da picada isso. Agora, a maioria sabe como é que é. E lá tem uma boa quantidade de fascistas que foram eleitos aí na eleição de 2022. Agora, a população tem que se conscientizar que ela tem que votar em deputados que lutam pela melhoria do nosso país. Não por aqueles que querem implantar no Brasil a ditadura militar. Porque esse pessoal todo, esse pessoal da Câmara dos Deputados, inclusive esses 39 votos que teve lá na Comissão de Justiça, são a maior tudo fascista. Inclusive, muitos deles estão sendo investigados por participar daquele ato do dia 8 de janeiro. Tem muitos deles que estão sendo investigados. Por isso que eles estão fazendo isso, porque tudo isso é para evitar a prisão do inelegível, do Bolsonaro. Agora, eles cometeram um crime, tem que ir para a cadeia. Porque tentativa de golpe de Estado no Brasil é crime. E eles tentaram fazer isso. Inclusive, olha bem, na minuta de golpe está colocada até prisão do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, sobre isso, tem até aqueles que são mais fascistas do que os outros, que eles declararam que o objetivo era enforcar o ministro Alexandre de Moraes na Praça dos Três Poderes e fazer a mesma coisa que foi feito com o Tiradentes. É isso que eles queriam fazer. Agora veja como eles são bonzinhos. Agora é o fim da picada. Ter deputado que defende isso. Inclusive a presidente da CCJ, dessa comissão. Essa Comissão de Constituição e Justiça aí. Ela, a presidente, é bolsonarista. E o objetivo dela é livrar a cara do Bolsonaro. A gente vê pelo comportamento dela. Inclusive tem deputados lá que já denunciou isso. Agora, esse pessoal, eles estão envolvidos com aquele ato do dia 8 de janeiro. Por isso que eles estão fazendo tudo isso e estão querendo sacanear os ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque, inclusive, o Bolsonaro tinha dado uma entrevista que assim que ele ia dar o golpe, ele ia acabar com o Supremo Tribunal Federal. E eles têm isso na cabeça. Só que o Bolsonaro não conseguiu dar o golpe e também não ganhou as eleições. Não ganhou as eleições. Agora, é o fim da picada. Agora, implantar no Brasil uma ditadura militar, chega, eles esqueceram que nós já tivemos. E tem outra, nós sabemos o que é uma ditadura militar. Nós sabemos, nós sentimos na carne a ditadura militar.
Então, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, certo? Olha bem, vou até repetir. Ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.